Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde Itapetininga, começando mais um Telescópio aqui para você, hoje sexta-feira, dia 10 de abril, você que se liga aí pelo canal 8 da NET, está vendo agora imagens da rua Doutor Lobato, aqui no centro de Itapetininga, e o programa de hoje nós teremos aqui entrevistas gravadas nessa última quinta-feira para trazer sempre para você um programa inédito, então nós não estamos ao vivo, mas nós estamos aqui sempre à disposição para trazer para você as melhores informações a respeito de tudo que acontece em Itapetininga e região e quais são as mudanças que nós estamos enfrentando no combate contra o coronavírus. Você sabe, o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para fazer a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar o seu recado aqui no Facebook da TV Itapê. Então, fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio começa agora. Muito bem, Telescópio começando aqui para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição desse programa diário aqui, sempre trazendo para você as notícias de Itapetininga e região, entrevistas, tudo aquilo que você itapetiningano gosta de ver na sua TV. E já para falar hoje, sexta-feira santa, feriado aqui na cidade, no meio de toda essa quarentena, ou seja, de todo esse combate ao coronavírus, algumas coisas ficaram diferentes, mas algumas continuam como sempre foram, né? Que é a questão da Semana Santa, a importância de tudo isso. E para falar um pouco dessa importância, contar pra gente aqui um pouco mais dessa espiritualidade de tudo isso, nós temos aqui, através de uma videochamada, então, o nosso bispo diocesano, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, que vai conversar com a gente e trazer um pouco mais aí dessa luz, né, dessa palavra aí de Deus para esse momento mesmo que nós estamos passando aqui. Dom Gorgônio, muito obrigado por participar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Telescópio, uma boa tarde pro senhor e já pergunto já, né, essa quarentena aí vivida pela igreja também, pelos padres, pelo senhor, tudo, vocês estão tentando de certa forma enxergar frutos no meio de tudo isso, frutos espirituais, levar isso a uma maior conversão ainda do povo de Deus? Minha saudação a você, Guto, a todos os telespectadores da TVI. Na verdade, nós todos estamos chamados a promover a vida. A vida, como a campanha da fraternidade nos pedia, vida, dom e compromisso. Então isso também veio a calhar com esta quarentena, né? Onde a gente, procurando promover, defender a vida, fomos chamados a esta quarentena, né? Onde nós devemos viver esse isolamento social para o nosso bem e o bem dos outros, para não sermos contaminados e também não sermos pessoas que disseminam o vírus, né, do Covid-19 para outras pessoas. Então, o que se pede em todo o mundo neste momento é esse isolamento, né, social, para que realmente é a melhor vacina, porque não tem outro remédio para combater, né, essa pandemia. E nós estamos também vivendo aí esta Semana Santa, esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, onde Cristo assumiu a nossa vida e foi até a cruz no seu amor por nós, amou-nos até o fim, fiel, obediente ao plano do Pai, né? Enfrentou o sofrimento, carregou sobre si as nossas misérias, o nosso sofrimento, deu a vida por nós. Tudo isso tem nos ensinar muita coisa. Então, a quarentena já nos ensinava a sermos mais solidários com os outros, a termos uma vida mais disciplinada, mais interiorizada, mais refletida, mais orante, mais de escuta da palavra de Deus, né? E também nos preparando para celebrar esta Semana Santa, onde Cristo se fez solidário conosco, assumiu nosso sofrimento. Então nós também nos unimos ao sofrimento de Cristo, unimos a Ele também o sofrimento de tanta gente na humanidade, né, que enfrenta a doença, que enfrenta
muitas vezes até a morte, mas na esperança e na certeza da vitória em Cristo. Muito bem, assim, o senhor já trazendo para a gente aqui, né, a respeito de toda essa espiritualidade, né, da semana. Nós vamos aprofundar ainda um pouquinho, mas falando a respeito da quaresma, né, porque nós estamos com quarentena, às vezes o pessoal até confunde um pouco os nomes, né, mas nós estamos saindo agora da quaresma, né, que é um momento mesmo de reflexão, de conversão e principalmente solidariedade, né, de olhar para o outro tudo, né. E nós vimos nesse tempo agora se falando muito a respeito disso também, até as autoridades civis, na internet falando da necessidade dos mais pobres, principalmente estão sendo mais atingidos nesse momento, principalmente os trabalhos autônomos, os trabalhos mais precários que muitas vezes tiveram que ser suspensos por um período, tudo, e se vê uma movimentação da igreja, né? Muitos padres pedindo doações, tudo. Esse trabalho da igreja, ele continua, vamos dizer assim, assistindo essas famílias? Existe essa preocupação de continuar dando ajuda a essas pessoas? É verdade, Guto. Nesse período também onde para todo o comércio, param as atividades, muita gente não tem o seu ganho necessário para uma vida digna, muitas vezes falta o necessário. Lógico que o governo vem com planos sociais para ir de encontro a essas situações necessitadas, né? Onde as pessoas que têm cadastradas, então elas vão poder usufruir de algumas contribuições, algumas benesses aí, né? Para poder sanar, né, nesses momentos, nesses 3 meses. Mas nós também, a comunidade e a sociedade como tal, ela tem que também estender a mão, viver esse espírito de solidariedade, né, fazer campanhas, promover, cadastrar as famílias, ir de encontro a essas realidades mais gritantes, mais necessárias, e muita gente que não consegue ser atendido nos planos sociais, né? Muitas vezes não tem nem cadastro, não tem o direito a buscar esse recebimento. Então é preciso também esse socorro, né? E essa solidariedade da própria comunidade. E aí as igrejas têm essa responsabilidade também de promover essa campanha, né? Através das conferências vicentinas, a gente também já tem um cadastro de famílias carentes que são acompanhadas. Então nessas horas, mais do que nunca, a gente também não pode deixá-las, né, sofrer essas carências. Muito bem. E, senhor Bispo, falando a respeito da Semana Santa exatamente, né? Hoje, aqui, sexta-feira, nós gravamos nessa última quinta, né? Esse programa que está indo ao ar nessa sexta-feira, mas falando principalmente desses dias, né? Existe todo um centro da igreja em volta desse momento, que é a cruz, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, né? Todo o mistério da fé, ele fica muito evidente nesses dias, né? Se o senhor puder trazer pra gente aqui um resumo, um olhar a respeito desses dias aqui, até pro fiel que está assistindo aqui entender um pouquinho mais. O mistério da nossa fé é celebrado de maneira intensa nesses 3 dias, chamado Tríduo Pascal, né, que começa na quinta-feira santa, com a celebração da instituição da Eucaristia, que foi instituída por Cristo como memorial do seu amor, da sua vida doada, da sua entrega, do seu sacrifício oferecido uma vez por todas pela nossa salvação. Então, esse memorial desse ato de amor, dessa doação, desse sacrifício redentor de Cristo, nós celebramos na Eucaristia. Então, a Eucaristia torna presente para nós tudo o que Jesus fez, sofreu por nós e a sua vida dada por nós. Então, na quinta-feira, na ceia do Senhor, nós fazemos esta memória dessa entrega, né? E para que nós também possamos acolher esse amor de Deus e alimentados de Cristo, né? Mergulhados nesta fonte do amor, possamos também fazer da vida um dom de amor. Possamos também viver eucaristicamente para amar, servir, né? Por isso, a cerimônia até do lava-pés na quinta-feira, ela quer mostrar para nós que a Eucaristia, que é esse mistério de amor, se expressa no serviço, na doação, no compromisso com o bem das pessoas, na busca do bem comum. Então, na quinta-feira, nós celebramos, né, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, né, também
para ser aqueles que, em nome de Jesus, vão não só celebrar, mas ajudar o povo a viver esse mistério eucarístico. Também ali na Eucaristia se dá o mandamento novo, o mandamento do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E a cerimônia do lava-pés. Na sexta-feira, então, hoje, nós celebramos às 3h da tarde, né, uma cerimônia chamada da morte do Senhor, a sua paixão-morte na cruz. Então, nós temos ali a palavra de Deus, né, o Evangelho da Paixão, que mostra o Cristo servo que dá a vida por nós, que carrega sobre si os nossos pecados, se oferece pela nossa redenção e que também nesse gesto de amor, de entrega, né, se faz solidário com os últimos para acolher a todos, né, alcançar a todos na sua misericórdia e nos conduzir à vida. Oferece o seu amor a todos, para que nós também possamos, né, encontrar nele o sentido da vida, a vida em plenitude. E também nós temos aí na sexta-feira, além da liturgia da palavra, depois nós temos a oração por todas as necessidades do mundo da igreja. A gente reza por todo. Vamos rezar de maneira especial nesse tempo, né, pelas pessoas que estão aí enfrentando, né, esta pandemia, né, tantas pessoas que sofrem, para que possa recuperar a sua saúde. Também vamos colocar diante de Deus o sofrimento das famílias enlutadas, para que se renove na fé, na esperança. Vamos colocar diante de Deus todos aqueles, então, que partiram desse mundo para que sejam acolhidos na glória de Deus. E vamos lembrar também, de maneira especial, aqueles que arriscam a vida para salvar vida, né? Tantos médicos, enfermeiros, pessoas da área da saúde e também outros departamentos que estão se dedicando, se empenhando, dando tudo de si para o bem das pessoas. Essas pessoas estão mergulhadas naquele mistério de Cristo. Não há maior amor do que dar a vida. Só na Itália, mais de 80 médicos, né, morreram, né, nesta luta de salvar vidas. Mais de 20 e tantos enfermeiros. Então, tanta gente que arrisca a própria vida, né, para salvar vidas. E queremos lembrar de todas, estão intimamente unidos ao mistério de Cristo que deu a vida por nós, para que tenhamos vida, né? E a última parte da cerimônia de sexta-feira é a comunhão. Então nós também vamos receber a comunhão, né, nós não vamos ter celebrações com o povo, né, para evitar aglomerações, a proliferação desta pandemia. Então nós temos que restringir as nossas celebrações apenas aí aos sacerdotes, os diáconos, né? Então algumas pessoas que vão estar ali na celebração. Mas então o povo que está acompanhando pela internet vai poder também viver esse momento de comunhão espiritual. Desejar ardentemente realmente acolher a vida nova de Cristo em seu coração, acolher esse amor de Deus manifestado em Cristo, que deu a vida por nós, e assumindo esse compromisso também de tornar presente em sua vida esse amor de Cristo que morreu por nós. Muito bem, não, senhor bispo. Então, e falta também o dia aí a parte, vamos dizer assim, da ressurreição de tudo isso, né? Porque nós vemos todo esse caminho, um caminho de dor, de sofrimento, de entrega, de amor, né? Mas que tudo isso Deus tira algo melhor ainda. E acho que é uma mensagem muito boa também para esses dias, né? Entender que todo esse nosso cuidado, muitas vezes o que parece perda, é que nós possamos ganhar lá no futuro, né? É verdade. O mistério mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, esse mistério pascal, não termina na morte, né? Culmina na ressurreição. Uhum. Passamos pela morte, passamos pelo sofrimento, passamos pela cruz, mas caminhamos para a vida, para a plenitude. Então celebramos a vitória da vida sobre a morte, a vitória do amor sobre toda a maldade, né? Cristo venceu e a nossa vitória está certa, né? O importante é que nós
acolhendo Cristo, possamos caminhar nesta fé, nesta esperança, né? Na alegria da ressurreição, de viver nele uma vida nova. Cristo ressuscitado nos comunica a sua vida, para que nós também, caminhando em Cristo Jesus, no amor, né, possamos viver uma realidade nova, de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de partilha. Isso é a vida nova em Cristo, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, viver essa realidade nova, cheia de amor, de esperança, de alegria. Então, que a Páscoa nos ilumine a todos, nos fortaleça na fé, nos una nesta comunhão, nos anime cada vez mais também a viver esse amor nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa solidariedade, e que possamos realmente alimentar a nossa esperança de um mundo novo, de uma realidade melhor para todos. Muito bem. E, senhor Bispo, trazendo aqui a respeito de um decreto, então, teve um primeiro decreto, né, no início da quarentena, onde se suspendeu as celebrações públicas, as missas e tudo, mas teve um agora, no dia 6, que falou a respeito da abertura das igrejas para oração, né? Só para o senhor puder deixar claro o que vai começar a acontecer, então vai se poder ter atendimento paroquial, confissão já volta, ainda não, como que vai ser, senhor Bispo, a partir de agora, do dia 13, então? Nós vamos aos poucos. Nós fizemos todo um sacrifício, né? Chegando a fechar totalmente as igrejas, o atendimento, né? Houve praticamente quase que um isolamento total, né? Então, mas muitas pessoas realmente estão sedentas de estar colocando diante de Deus, e muitas vezes também de poder fazer seus gestos, a sua doação, a sua solidariedade, né? Então, depois da Páscoa, né? Segunda-feira depois da Páscoa, então as igrejas vão estar abertas para as orações pessoais, individuais, de cada um que vai lá rezar, sem aglomeração, não vai ter nada disso, não vai ter nada de orações comunitárias, não encontros, reuniões, nada disso. Vai ter apenas a igreja possibilitando as pessoas a viver as suas orações pessoais, suas devoções, aqueles que puderem, não é verdade? A lei ainda fique em casa, né? Não é para sair. Mas aqueles que muitas vezes estão passando à frente de uma igreja, quer dar uma chegada, rezar um pouquinho, então vai ter essa oportunidade. Também os padres que ficaram confinados todo esse tempo poderão estar à disposição ali no atendimento, né, para alguma orientação, para entrega de algum material litúrgico, para as pessoas rezarem. Então, algumas orientações. Nesse sentido é que a gente vai, então, estar aberto também para acolher as contribuições para a solidariedade, também, né, quem quiser contribuir com o dízimo para a manutenção da igreja. Então, isso vai ser possível, então, a partir de segunda-feira, depois da Páscoa. Muito bem, senhor Bispo, agradeço muito a companhia do senhor aqui, essas palavras também, eu tenho certeza que estão orientando muitos os católicos aqui em Itapetininga, né? Nossa cidade aqui tem muito apreço aqui pelo senhor, agradece muito mesmo essa possibilidade mesmo, essa disponibilidade de estar aqui com a gente, estar trazendo um pouco da Semana Santa e também dessas orientações nesse tempo, né? Então, já existe, senhor Bispo, só para terminar aqui, alguma previsão de quando voltaria à normalidade, ou tudo isso vai seguir também as orientações dos órgãos de saúde, das entidades, dos governos civis também, senhor Bispo? A gente segue sempre as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, porque a gente tem um contexto de que nós fazemos parte, e nós queremos lutar pela vida, preservar a vida, né? A vida é dom precioso de Deus, tem que ser preservada. E nós temos um compromisso também de promover o bem e a vida de todos. Queremos que todos tenham vida. Queremos que todos superem essas dificuldades, esses dramas desse momento, o quanto antes. É a nossa esperança, né? De que realmente tudo isso vai passar e vamos chegar a um tempo de maior convivência, de celebrações participativas, de manifestar a nossa afetividade às pessoas queridas, familiares, amigos. Vamos voltar a isso. Né? Nós
estamos vivendo esse sacrifício do isolamento, oferecendo esse sacrifício para o bem das pessoas, para preservar a vida ou a preservar vidas, né? Mas vamos saber também que tudo isso vai passar, esse mal vai ser vencido, vai ser superado e nós vamos poder nos encontrar e celebrar e viver a harmonia. A data não sabemos, porque as coisas vão depender dos fatos, dos acontecimentos, né? Existe perspectiva de que nós possamos, com esse isolamento, superar, né, uma catástrofe que poderia estar ameaçando. Mas vamos ver se nós vamos perseverar o máximo possível e, com isso, também impedir essa proliferação, essa disseminação do vírus, de tal maneira que a gente possa ter mais segurança e mais tranquilidade para a nossa convivência, a nossa participação. Quem sabe depois voltar às nossas celebrações com a participação das pessoas. Mas nós não temos data marcada para isso. Tá certo. Então, senhor Bispo, muito obrigado pela disponibilidade aqui de estar com a gente, conversando aqui, trazendo essas informações aqui para toda a Diocese de Itapetininga. Então, é importantíssimo aqui o recado do nosso Bispo. E eu trago para você também aqui uma notícia, então, do Jornal Correio de Itapetininga, falando a respeito, então, que a maioria dos casos suspeitos aqui na nossa cidade são de mulheres. Então, o Jornal Correio de Itapetininga foi às bancas nessa última quinta-feira. Ela diz aqui que a chefe do Executivo ressaltou a importância da prevenção contra o novo coronavírus para pessoas acima de 60 anos. Ela revelou também que a maioria dos casos investigados de contrair o Covid-19 é de mulheres com idade superior a 64 anos aqui em Itapetininga. Então, mulheres do grupo de risco, então, são os maiores infectados aqui na nossa cidade. Os dados são obtidos pelo estudo realizado pela Vigilância Epidemiológica. Na visita à sede dessa unidade, no período desta manhã, na terça-feira do dia 7, foi mostrado um programa de software que indica onde estão suspeitos e qual o perfil das pessoas. Teve uma live da prefeita, né, mostrando quais são os perfis, então, das pessoas, onde elas se encontram aqui na cidade, também preservando, claro, também as identidades dessas pessoas, né? Então, a prefeita, ela falava aqui, então, e a respeito também dos 250 testes rápidos que chegaram aqui em Itapetininga. Então, diz aqui a prefeita que a aquisição foi feita através da Associação Comercial aqui da nossa cidade, a ACI, que está participando do Amigo Voluntário de Itapetininga. A compra dos testes rápidos foi uma solução devido à demora encontrada no Instituto Adolfo Lutz, que tem de absorver todos os exames do estado de São Paulo. Então, é muito importante, as pessoas têm falado bastante, né, a respeito da demora, às vezes, desses resultados e tudo. Então, em Itapetininga chegaram aí 250 testes rápidos que vão ser utilizados aqui para poder ter mais dados a respeito do coronavírus e vencer o mais rápido possível toda esta pandemia. E para falar com a gente aqui agora também, algo muito especial, o deputado federal aqui pela nossa região, aqui da cidade de Tatuí, o deputado Giga Peixoto aqui vai conversar com a gente. Boa tarde, Giga, tudo bem? Como que estão os trabalhos por aí? Você está aqui em Tatuí, está em Brasília, como que está, Giga? Muito boa tarde a todos. Tá me escutando aí? Estou escutando, pode falar. Vitor, tudo bem, Vitor? Tudo bem, Giga. Opa, tudo bem, pessoal? Primeiro, aqui, de estar falando com Acho que nós temos um probleminha aqui, Giga. Nós já tentamos mais uma vez, então, conectar aqui com o deputado federal Giga Peixoto. Ele que está falando com a gente aqui, vai trazer mais informações também. É sempre muito importante ter nessas autoridades conversando aqui com a gente, trazendo informações atualizadas de tudo e também falando, né, desse combate, das medidas que estão sendo tomadas, analisando as medidas sendo tomadas, tanto na questão política, na questão de gestão de saúde, na questão também do apoio aos meios e tudo para se conseguir ter a melhor resposta possível, então, de tudo isso. Então, é muito importante. Nós continuamos aqui trazendo para vocês algumas notícias e atualizando para vocês, né? Ontem, o mesmo programa sendo gravado, nós tivemos uma nova atualização nessa tarde de quinta-feira para traçar para vocês nessa sexta a respeito dos casos de coronavírus na cidade de Itapetininga. Eu trago aqui, então, o boletim 50 de 9 de abril de 2020, trazendo aqui, então, 3 confirmados na cidade de Itapetininga, 3 casos de coronavírus confirmados, 28 casos negativos, 72 casos suspeitos, sendo deles 9 internados no Hospital Dr. Léo Orsi, 4 internados no Hospital da Unimed. E nós temos um óbito, então, confirmado
na cidade de Itapetininga. Então, para você saber mais a respeito disso, é só entrar no site da Prefeitura, www.itapetininga.sp.gov.br. Tem o 0800 também que foi criado para responder exatamente as dúvidas, para não deixar a fake news reinar aqui, né, nessas conversas a respeito do coronavírus. Então é só você ligar no 0800 770 8283 e também você pode aí procurar sempre aqui a TVI, nossa página no Facebook, também o nosso aplicativo sempre tem notícias rápidas e também certeiras a respeito de tudo isso. Nós sempre apuramos junto a Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Saúde, ou seja, é muito importante para nós manter você muito bem informado e expulsando mesmo todo fake news que possa surgir nesse momento, que seja tanto para amedrontar ou tanto para encorajar as pessoas no momento que não seja um momento de coragem. Então é muito importante nós estarmos juntos buscando aí a verdade a respeito de tudo isso. E nós temos também, você sabe, o Telescópio, ele está fazendo um tour pelo mundo, trazendo pessoas de fora do Brasil, sempre contando como estão as histórias, como está esse combate nesses locais, quais são as medidas que estão sendo tomadas, quais são os caminhos que estão sendo tomados, qual a situação que se chegou nesses lugares. Nós temos um vídeo muito legal de uma itapetiningana que está lá em Greenwich, nos Estados Unidos, falando a respeito do isolamento como medida de prevenção lá nos Estados Unidos. Então, esse vídeo é da Laura Mota, tá muito legal, acompanha aí com a gente. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, eu sou de Itapetininga, mas atualmente eu estou nos Estados Unidos fazendo intercâmbio de au pair, e eu moro em Greenwich, numa cidade pequena do estado de Connecticut, que fica ao lado de Nova York. É uma cidade com 60 mil habitantes, que tinha até o dia 8 de abril 234 casos confirmados. O que é bem preocupante, visto que a gente já está de quarentena faz mais de 30 dias. Desde o dia 10 de março, o governador determinou o fechamento dos serviços que não eram considerados essenciais, as escolas encerraram suas atividades e as pessoas que puderam passar a trabalhar de casa. A gente começou a se prevenir da forma que nos foi orientado, o uso de álcool em gel em excesso, lavar a mão o máximo possível, não sair na rua ficar tocando no rosto, boca, olhos, e se sair só porque precisa ou só para quem realmente precisa trabalhar, com o uso de luvas e máscaras. A gente está praticando esse distanciamento social com a intenção de que isso melhore, que o caso diminua, que o número de casos diminua e que até o dia 30 de abril, como é previsto, as coisas possam começar a voltar ao normal. As pessoas que ainda precisam ir para o trabalho aqui nos Estados Unidos, os empregadores estão fazendo como se fosse um check-up antes, então eles medem a temperatura para ver se a pessoa tá ok. E mesmo assim, eu sei que dentro de muitos ambientes é só com o uso de máscara e tomando o maior cuidado possível. O que me preocupa muito no Brasil é essa questão de que eu vejo que muitas pessoas não estão levando a sério esse distanciamento social. Sei que muita gente ainda precisa trabalhar e que essas pessoas que precisam trabalhar tomem o maior cuidado possível, sejam os mais higiênicos possíveis e que a gente consiga ajudar a diminuir o número desses casos para as coisas voltarem ao normal quanto antes. Nova York ontem bateu o recorde de 800 mortos por dia por causa do coronavírus, em um dia, né, por causa do coronavírus. E é uma situação que eu não quero que chegue até o Brasil. E eu consigo ver através da televisão, notícias e redes sociais, internet, como que é a situação do Brasil. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de acessar informações de qualquer canto do mundo, o que eu acho que facilita pra gente ter mais conhecimento, mais informação e saber como se prevenir e como agir numa situação como essa. Então, obrigada. Muito obrigado, Laura, participando com a gente aqui, então, lá dos Estados Unidos, de Greenwich, então, falando a respeito dessa situação. Ela está muito próximo do epicentro lá dos Estados Unidos, que é a cidade de Nova York. Assim como aqui no Brasil, a cidade de São Paulo é o centro dos casos, tem grande maioria dos casos acontece lá, também nos Estados Unidos, então a cidade de Nova York está aí com essa epidemia mesmo, muito forte lá na cidade, então é muito importante nós termos sempre essas atualizações. Agradeço muito a Laura aí também por participar aqui com a gente, atualizar tudo isso, trazer pra gente esse olhar, né, de outros
países de outros lugares. E atualizando para vocês que nessa nota que foi enviado ontem, então, esses são os números do dia 9, tá bom? Do boletim 50 aqui da Prefeitura. Falando de 3 casos confirmados aqui na cidade, 72 suspeitos, 28 negativos e 1 óbito. Trazendo informações, né, a respeito desse óbito, então, que ocorreu aqui, que foi confirmado como coronavírus aqui na cidade. O óbito confirmado de um paciente de 74 anos que faleceu nesta semana e esteve internado no Hospital Dr. Orsi Bernardes e foi transferido para uma vaga da Central de Regulação, o CROSS, que foi transferido na segunda-feira, dia 6, para um hospital fora do município. Esse foi o primeiro óbito confirmado na cidade de Itapetininga. A Vigilância Epidemiológica de Itapetininga também acabou de receber na quinta-feira a confirmação oficial através do laboratório credenciado pelo governo do estado de São Paulo. Então foi ontem, nesta quinta-feira, que a Vigilância Epidemiológica ela obteve a confirmação do coronavírus. E também falando a respeito do novo caso confirmado aqui na nossa cidade, o novo caso do Covid-19 em Itapetininga é de um paciente do sexo feminino de 42 anos, que é familiar de um caso já confirmado, que já recebeu alta médica. Então, mais uma mulher aqui da nossa cidade, agora com 42 anos, ela recebeu, ela teve então um resultado positivo para coronavírus aqui na nossa cidade. Nós vamos sempre atualizando você que acompanha com a gente aqui, quais são os novos números, quais são os novos rumos que nós devemos tomar aqui na nossa cidade, para se ter então aí o melhor combate a tudo isso. E nós temos aqui pelo telefone, então, o deputado Giga Peixoto conversando com a gente aqui. Deputado, boa tarde, obrigado por participar aqui do Telescópio. Boa tarde, Guto, boa tarde, telespectadores. É uma pena que está sendo por telefone, a gente tentou fazer uma conexão aí, mas está difícil, né? Não, isso faz parte aqui do dia a dia, tudo, né? Nós estamos com esse formato novo aqui do programa, não estamos podendo receber o pessoal aqui no estúdio, o senhor já esteve aqui, né? Foi muito legal aqui a entrevista que nós tivemos, mas vamos lá por telefone mesmo, trazendo aqui algumas atualizações, também a visão do senhor a respeito de tudo isso. Primeiro, Giga, é errado a gente pensar que está tendo uma certa politização já um pouco dessa questão da quarentena, da luta, do combate contra o coronavírus, seja no âmbito federal e no estadual, principalmente no estado de São Paulo aqui? Olha, primeiramente, eu queria, como é de conhecimento de todos, nós, deputados, estamos votando remotamente. Tá? Nós temos lá em Brasília o líder do partido e estamos votando remotamente. Eu, particularmente, eu não respeito a pauta do líder, tá? Eu respeito a minha pauta, tá? Então, eu sou um deputado independente que voto conforme as minhas convicções. Bem, quanto ao coronavírus, vamos deixar bem claro uma coisa. Na minha opinião, está tendo muito mais política do que realmente uma situação de morte mesmo, tá? Nós vivemos hoje, Guto, uma situação muito triste, tá? Estamos votando hoje o Plano Mansueto, se você me permitir falar isso aí. Por favor, pode falar. Tá? O Plano Mansueto é um plano que vem, esse plano está desde julho do ano passado, esse plano tem a expectativa, veio para, Mansueto Carvalho é o secretário do Tesouro Nacional, tá? Esse plano virá para socorrer aqueles partidos, aqueles estados que estão com sérias dificuldades em seus pagamentos, tá? Tem uma dívida imensa e não consegue nem pagar o seu funcionalismo público. Eu cito aqui 3 estados aqui, cito Bahia, cito Minas Gerais, cito Rio de Janeiro e cito Rio Grande do Sul. Se você ver Rio Grande do Sul, é histórico petista. Se você vê Minas Gerais, é histórico petista. Se você vê Rio de Janeiro, um ladrão sem tamanho que é o Sérgio Cabral, entendeu? Então, se você for ver, são todos governos petistas que o que fizeram, incharam a máquina pública e deixaram um rombo enorme, tá? Além de roubos, como foi confirmado no caso do Sérgio Cabral. Porém, esse plano Mansueto vem para ajudar aos partidos, aos estados, a começar uma vida nova, tá? Mas uma vida que ele tem que ter um regramento, ele tem que ter algumas metas para serem atingidas, para que o governo federal libere esse dinheiro
esses empréstimos para os estados. Porém, esse plano seria votado antes. O presidente da Câmara, sem palavras para falar o sentimento que eu tenho por esse cara, que é o Rodrigo Maia. Eu tenho mais sentimento, mais ódio quem votou num cara que nem Rodrigo Maia, no qual ele pediu, aproveitando a deixa do coronavírus, ele pediu para que esse empréstimo fosse dobrado. Tá? Desculpa, o governo já está ajudando um Estado que não cumpriu as suas regras. Tá? Já está fazendo a sua parte. Ele quer que dobre, porque é um ano político, porque é um ano que o fundo eleitoral está sob júdice. Tá? Então nós temos que participar, as pessoas de bem, tem que mandar para as redes sociais de pessoas que nem Rodrigo Maia, a necessidade de um Brasil sério. Tá? Tem que mandar para um governador mentiroso, repito, mentiroso, chamado Dória. Tá? Um governador que, se não fosse usar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, jamais seria eleito governador de São Paulo. Tá? Ele usou o Dória jamais usou ele. Tá? Ninguém votou no Jair Bolsonaro por causa do Dória. Agora, muita gente votou no Dória porque o Dória lançou, como bom marqueteiro que é, aquele Bolso Dória. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que todo o comércio tem que estar aberto, seguindo sim essas precauções que existem nas lotéricas, nos supermercados, nos bancos, tá? Por que isso pode e no comércio não pode? Olha, Guto, nós vamos ter muito mais mortes de fome do que mortes de Covid-19, viu? Olha, então, Giga, é muito importante, né, trazer aqui a sua opinião a respeito disso, até porque ela às vezes destoa um pouco das opiniões que nós temos ouvido hoje, né? Principalmente nos principais órgãos de mídia e tudo, né? Mas aqui nós gostamos muito de trazer sempre também as opiniões aqui, o contraditório, também a opinião um pouco diferente aqui a respeito de tudo isso, e principalmente de uma autoridade aqui como o senhor. E falando aqui a respeito do ministro da Saúde, né? Muito se comentou a respeito de que ele estava se destoando do presidente, houve muitas notícias falando que ele já seria até mandado embora, seria demitido da pasta e tudo, e isso acabou não se concretizando, né? Como que você enxerga tudo isso? Tem acontecido mesmo de certa forma, caminhos diferentes, ideias diferentes entre o presidente Jair Bolsonaro e o Luiz Mandetta, o ministro, ou isso é algo que está sendo montado, talvez uma manobra dos governadores mesmo de estabilizar o governo? Olha, eu não posso deixar de falar que nós estamos numa crise ímpar na história do mundo, tá? E numa crise que nem essa, é impossível que haja um consenso geral em todo o governo. Eu repito, em todo o governo. Não existe o governo da saúde, não existe o governo do presidente, não existe o governo da economia, não. É um governo só. Porém, opiniões são diferentes. Agora, esses ajustes acabaram se acontecendo, tá? Tanto com o nosso presidente Jair Bolsonaro, quanto ao ministro Luiz Henrique Mandetta, tá? Tanto que ele está lá no governo. Tá? Então, discussões vai ter, num momento que nem esse, sempre vai ter. Mas, realmente, eles foram contornados, e tanto que o nosso ministro Mandetta ficou no cargo, não foi demitido. Muito bem. E Giga, falando aqui a respeito das medidas que estão sendo tomadas, né? Nós vimos que talvez, pelo que tudo indica, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele não é favorável assim como você estava falando também, né? Dessa quarentena fechada, lockdown total, todo mundo nas casas e tudo, e sim algo, vamos dizer assim, mais em cima dos grupos de risco, para se manter as coisas funcionando e tudo, né? Mas os estados, eles têm essa autonomia de mandar fechar tudo, mesmo quando o governo federal, de certa forma, deixa abrir, e não é uma certa disputa de poder no meio de tudo isso, tudo, e teria como o governo federal agir para que os estados revertessem essa quarentena? Isso é inconstitucional, sabe? Hoje nós temos que seguir o regulamento do Estado, dos entes federativos, ou seja, do Estado e do município. A União não participa disso aí. Tá? Porém, é bem claro na CLT, no artigo 486, no qual
responsabiliza também esses entes federativos, seja Estado e município, a participarem dos prejuízos que os empresários, os empreendedores, os geradores de emprego estão tendo. Tá? Guto, nós vamos ter quebras enormes de empresas, quebras enormes de empresas que gerem, sabe, empresas que que não precisava ter, não precisava correr o risco que está correndo hoje. Eu acho que nós temos que ter bom senso, serenidade, tá? E não usar, como o governador Dória está usando, como política. Eu vejo aqui na minha cidade de Tatuí, aqui que é PSDB também, onde tem PSDB, sempre tem suspeita de alguma coisa, tá? Aqui está tudo fechado. Menos loja de material de construção, as obras da prefeitura estão continuando, sabe? Eles não pensam o governador não está pensando no povo, e sim pensando nas eleições de 2024. É um absurdo, nós temos que pensar hoje. Eu não sei como é que está Itapetininga também, mas olha, o bom senso numa hora dessa tem que participar. E Giga, falando também a respeito dessa questão, né, os próximos passos nessa recuperação econômica, né, que você está colocando, né? Vamos prever aqui o melhor dos quadros, né? Que essa quarentena ela termine mesmo nesse próximo prazo, tudo comece a voltar ao normal. As medidas que foram tomadas na parte econômica, tanto do governo federal quanto do governo estadual e tudo, elas já são bastante para, de certa forma, o Brasil começar a voltar, a se reerguer no meio disso tudo, ou ainda precisa de muitas outras ações, outros recursos serem redirecionados para tentar levantar a economia? Olha, eu vou dizer uma coisa. O governo tomou inúmeras medidas que são para beneficiar a população. Eu não posso deixar de citar aqui, primeiramente, auxílio emergencial, tá? O auxílio emergencial, sabe? Nunca se houve um projeto social tão grande desse jeito, tá? Que irá beneficiar a família até com R$ 1.200. E as mães solteiras também com R$ 1.200, tá? O que mais o governo fez? Ele antecipou a parcela do 13º. O que mais que o governo fez? Abono salarial. Tá? O que mais que o governo fez? Desburocratizou a importação de insumos de matéria-prima. Tá? Então, o governo está injetando dinheiro na economia, está injetando dinheiro no negócio, sabe? Só que a gente precisa saber de uma coisa, uma hora o dinheiro vai acabar. Tá? Agora, se vai voltar, quando teremos a economia retomada, é impossível alguém falar, a não ser o Todo-Poderoso, que é Deus que possa falar, mas eu não tenho ideia de quando irá voltar a economia normal. Mas se nós já não começarmos agora, tá? Mais falências virão. Muito bem, Giga, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa, né, trazendo sempre para as pessoas aqui também a sua visão de tudo isso, seu olhar, você lá trazendo mesmo essas votações, fazendo essas votações aí remotas, sempre todos esses projetos passando por lá, então é muito importante trazer essas informações. E Giga, eu agradeço muito, se quiser deixar um recado aqui para o pessoal de Itapetininga, de toda a região que acompanha aqui o Telescópio, fica aberta a câmera do Telescópio para você. Olha, Guto, e todos os ouvintes aí, telespectadores, eu queria que vocês nos acompanhassem no nosso mandato. Nós estamos deputados, nós somos servidores públicos nesse momento, tá? Nós temos que pressionar imensamente, tá? Imensamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nós queremos votar uma grande parte, eu pelo menos, tá? Eu quero votar o fim do fundão da vergonha, no fundo eleitoral e fundo partidário, que esse dinheiro, quase 3 bilhões, sejam transferidos para o combate à prevenção do coronavírus. Esse é um sonho que eu tenho, de estar votando sim para transferência. Pressionar o seu deputado, em quem você votou, pedindo para que ele também transfira essa votação, que vote sim para que esse fundão da vergonha seja transferido para o combate à prevenção do coronavírus. É impossível a gente pensar num país sério, usar dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Nós não podemos mais viver com isso. Nós temos que pensar
um compromisso com a nação. Eu estive em Itapetininga aí, no qual até apanhei, levei uma surra aí no Instituto Federal, o Instituto que paga pela gente. Quando chamaram Guilherme Boulos, tá? Para dar uma palestra aí, aquele incompetente diretor, tá? Repito, incompetente diretor do Instituto Federal, eu não me recordo o nome dele aqui, mas que nós estamos movendo um processo administrativo contra ele. Hagani, como é que chama? Você lembra o nome dele? Ragnar Orlando, o nome dele. Ragnar Orlando. Estamos movendo um processo administrativo contra ele. E pasmem vocês, nesse momento agora, está tendo uma palestra com os líderes da esquerda, Haddad, Guilherme Boulos, Manuel Haddad, para acharem soluções para o coronavírus, como se eles fossem os reis, tá? Tá bom? Então, eu vou dizer uma coisa para você, aí Itapetininga, fiscaliza o instituto aí de Itapetininga, Instituto, como é que chama? Instituto Federal de São Paulo, né? Federal de Itapetininga, tá? Uhum. Nós temos que ser fiscalizadores. Não é possível um Brasil gigante do jeito que é, a nossa região aqui, em especial a nossa região, rica em solo, rica em água, rica em pessoas, tá? Ser tomada por comunistas aqui da nossa região. Estou à disposição sempre, Guto. Muito obrigado, Giga, um grande abraço para você e lembrando sempre o compromisso aqui do Telescópio, de toda a TVI, né, de manter a imparcialidade, de manter também o caminho aberto aqui para todas as pessoas poderem dar a sua opinião e tudo. E nós deixamos também aqui, né, caso as pessoas citadas aqui, ou principalmente o diretor Ragnar Orlando, que eu gostaria de se pronunciar a respeito disso também, nós estamos aqui abertos e já fazemos o convite mesmo também, caso ele queira dar alguma declaração aqui a respeito dessas palavras do deputado Giga Peixoto, que participou com a gente aqui através do telefone. E nós temos também alguns brasileiros lá diretamente de Dublin, na Irlanda, para conversar como está a situação lá neste país. Então é muito importante trazer também aqui algumas informações lá de fora. Então, pessoal que está acompanhando aqui com a gente, nós estamos aqui com a Tami, com a Ana e com o Gabriel. É isso? Boa tarde para vocês. Muito obrigado por participar do Telescópio. Oi, boa tarde. Muito bem, acho que é melhor perguntar um por um aqui, né? A gente vai falar tudo meio junto, mas vamos lá então. Primeiro, vamos por ordem aqui então. A Ana, por favor. Ana, como você tem passado por tudo isso? Qual que tá a situação aí em Dublin, na Irlanda? Oi, tudo bem? Bom, então, desde o começo de março a gente entrou em shutdown. E a partir do dia 27 a gente entrou em lockdown total. Na verdade, eu acho que a Irlanda fez uma medida preventiva, porque o país ele é muito pequenininho. Tem 5 milhões de habitantes o país todo. Uhum. Então, se realmente chegasse aqui com força, ia todo mundo. Então, é mais uma medida de prevenção. Muito bem. E, Gabriel, você está falando de Dublin também, né? Mas, assim, vocês estarem perto aí da Inglaterra aí, né, de todo esse caos que está acontecendo, né, teve todas as medidas aí do primeiro-ministro, que também ele acabou sendo infectado depois, que o pessoal estava um pouco criticando essas medidas e tudo. Na Irlanda foi um pouco diferente do que aconteceu lá no Reino Unido, né, na Inglaterra? Aqui foi um pouco diferente, porque não chegou a afetar tanto, né, logo de começo, igual foi na Inglaterra. Então, logo que os primeiros casos surgiram, o primeiro-ministro já fechou as escolas, uma semana depois já introduziu o lockdown, para que nem a Ana falou, para que a situação não ficasse maior do que eles esperavam. Muito bem. E Tami, você participando de tudo isso, vendo tudo isso acontecer, né? Hoje, como você sente que está a população aí, tudo? Ela aderiu mesmo a esse lockdown? Existem poucas pessoas nas ruas, o comércio, as coisas que não são essenciais, elas estão mesmo fechadas? Vocês estão conseguindo manter mesmo essa quarentena? Olá, Guto, tudo bem? Sim, aqui as pessoas estão respeitando
o distanciamento social, que são 2 metros por pessoa, né, para ficar longe. Para as filas de supermercados, para ir na farmácia, tudo tem um regulamento e todo mundo aqui está respeitando, sim. Até porque tem os policiais aqui também estão sempre ao redor, investigando todo mundo. Eles estão tomando bastante cuidado aqui. Muito bem. E nessa situação agora também, vocês podem sair para supermercado, farmácia? Existem mais coisas que estão liberadas também? Ou não tendo aglomerações poderia realizar quase que todos os trabalhos normais? Como que tá? Aqui estão abertos os supermercados e farmácias. Outros lugares, outros tipos de lojas estão fechadas. Como a Ana falou, foi dado o lockdown. Foi no dia 13 de março começou 27. A fechar as faculdades. E no dia 15 de março que fechou todos os pubs e restaurantes aqui. Então, hoje estão abertos só supermercados e farmácias. Pode ir sim, com distanciamento social. E a gente está permitido a sair no raio de 2 quilômetros da onde cada um mora aqui. Muito bem. E Gabriel, conta pra gente aqui, né, dessas medidas e tudo, já está tendo um efeito já no número de casos, já se comenta mesmo que essa curva ela está, de certa forma, se atenuando, já está tendo menos contaminações, menos casos confirmados aí na Irlanda? Sim, todo dia sai o número de casos confirmados, número de mortes, tudo mais. Acabou de sair hoje aqui que as medidas estão funcionando, que eles estavam esperando um número de pessoas contagiadas muito maior, só que felizmente a curva está se atenuando. Muito bem. E Ana, falando, eu tenho certeza que vocês têm aí muitos recados, muitas informações de familiares e tudo a respeito das situações aqui do Brasil, mas na grande mídia se fala a respeito do Brasil, se fala a respeito da situação aqui, das medidas que estão sendo tomadas e tudo? Sim, saiu no jornal alguma coisa, tipo notas, artigos sobre o presidente, sobre Bolsonaro, que ele foi a única pessoa que não está levando a sério. Então, como o irlandês está realmente levando a sério, o presidente também não está sendo bem visto aqui, com as medidas tomadas aí no Brasil. Muito bem. E Ana, falando aqui, até se você puder deixar um recado mesmo para quem está acompanhando aqui com a gente, né, para quem está assistindo aqui o Telescópio, dessas medidas, da importância de tudo isso, né? Você tem informações, eu saberia mais ou menos dizer o que aparece a respeito do sistema de saúde, ele está sendo bastante, ele já está sobrecarregado já nesse momento aí na Irlanda? Bom, eu moro aqui em Dublin, que é na capital da Irlanda. Eu sei que aqui os hospitais começaram a ficar saturados agora, então o pessoal está mandando mais para o interior. Sim, começaram. Mas mesmo assim, as medidas tomadas aqui estão sendo está tudo muito bem pensado. Muito bem, se puder deixar um recado aqui para o pessoal que está assistindo com a gente aqui, pode mandar que a câmera do telescópio está aberta aqui para você. Gente, fique em casa. Realmente isso é real, não é brincadeira, mata pessoas e está sendo difícil, a gente já está há 1 mês aqui trancado em casa, não é fácil para ninguém, mas a gente está todo mundo junto. Muito bem, então, e Gabriel, para você, o que você está fazendo aí para enfrentar essa quarentena? Já estão há um tempo já, né, um pouco a mais que a gente aqui, né, mas como que você está fazendo para enfrentar tudo isso? Se quiser deixar um recado também para o pessoal que está assistindo aqui com a gente. A gente está fazendo o que pode aqui. Como eu moro numa casa onde a gente tem várias pessoas, tem 9 pessoas, tem pessoas de nacionalidades diferentes. Então a gente aproveita para treinar um pouco inglês, né, assiste filmes, escuta música junto para poder passar o tempo. Muito bem. E um recado para o pessoal de Itapetininga? Isso. Então, que nem a Ana falou, fique em casa, pessoal.
faço o possível, porque isso não é uma doença qualquer, não é brincadeira. Então, quanto mais a gente se prevenir, logo, se Deus quiser, tudo isso vai acabar. Muito bem. E Tami, agradeço muito a sua participação aqui no programa também, né? E falando, né, a respeito da importância de tudo isso, de tomar essas decisões, talvez de orientar um pouco, né, as pessoas. Vocês estão enfrentando isso um pouco à frente da gente aqui, então é muito bom sempre ter esse comentário de vocês. Se quiser deixar um recado aqui pro pessoal do Brasil, eu agradeço muito. Assim como a Ana e o Gabriel falaram, se cuidar, levar a sério, seguir todas as orientações para logo a gente passar por tudo isso. Muito bem, então muito obrigado, Tami, muito obrigado, Gabriel, também a Ana Valvassor aqui, que participaram aqui com a gente diretamente lá da Irlanda. Um grande abraço aí para vocês. E você que está acompanhando aqui o Telescópio, nós temos um recado para você aqui da MSO, uma empresa de contabilidade aqui de Itapetininga, trazendo sempre para você as melhores opções aí para você poder passar por tudo isso e ainda ter aí a sua empresa muito sadia. Muito bem, é sempre muito importante nós apoiarmos então as empresas aqui da nossa cidade, darmos ajuda aí para que essas empresas elas continuem sobrevivendo nesse meio, passando, né, esse tempo aí difícil e tudo, que nós possamos sempre nos ajudar, né? E também ajudar aqui a TV Itapê, também ajudar os nossos apoiadores aqui. Nossa TV ela é uma TV comunitária, então ela sempre vive mesmo da ajuda das empresas, daquelas que acreditam no nosso programa, que acreditam nesse trabalho. Você que está assistindo aqui com a gente, tem várias pessoas assistindo com você e todo esse trabalho só é possível por essas empresas. Então apoie essas empresas e se você quiser também colocar a sua empresa aqui para que ela possa participar do Telescópio, também ser esse apoio aqui pra gente, é só entrar em contato aqui com a nossa produção através da nossa página no Facebook também. É só mandar o seu recado que nós levamos sempre para você aqui as melhores opções aí para você estar junto com o povo de Itapetininga levando as melhores informações. E você que gostaria de participar aqui do programa também, da onde você estiver assistir o Telescópio, vou pedir pro pessoal colocar na tela aqui o QR Code aqui, que é do nosso aplicativo. É só você baixar no seu celular, é de graça, você tem acesso a toda a nossa programação, ao nosso ao vivo, também aos vídeos passados. Quer ver uma entrevista que já aconteceu? É só procurar lá no aplicativo, você tem acesso a tudo isso. E também tem algo que eu acho muito importante, que são as notícias, né? As notícias importantes da cidade, nós mandamos diretamente no seu celular, você recebe uma notificação assim que a notícia sair, para que você possa estar sempre muito bem informado. Então, baixa aí no seu celular, deixa aí no seu celular junto com a gente, porque assim que nós tivermos algum pronunciamento, algo importante, nós avisamos você. Tá certo? E o programa vai ficando por aqui. Nessa sexta-feira nós tivemos o programa gravado, então eu agradeço a todo mundo que deixou o seu comentário. Nós não pudemos interagir aqui ao vivo com vocês, mas nós agradecemos muito e lemos todos os comentários logo depois. O Telescópio ele volta nessa segunda-feira ao meio-dia, ao vivo, segunda-feira e pós o feriadão de Páscoa. Então um grande abraço para você, eu te espero lá, até lá, ao meio-dia, ao vivo para você. Até lá, tchau, tchau, um grande abraço. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.